Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Foguetão. Ricardinho Sá, como você está, querido? Você lembra daquela... Tô ótimo. Você lembra Belo como sempre. Muito obrigado. Você lembra daquela conversa que eu já conversei com você sobre abrir o backstage aqui para algum convidado especial? Demais. A gente teve uma prova... Nosso NFT, nosso clube membro Super VIP Black. De quem... Power. Quem... Um dia a gente vai fazer uma ação dessa. Pra pessoa acompanhar um dia de gravação Mas aqui no fica aí pra você backstage. aprender ficar, um pouquinho mais só. Mas antes da gente começar, roda a vinheta, Ricardinho Sá. Fala, turma, estamos de volta, sou Bruno Oliveira, estamos aqui com um novo episódio do Foguete Sem Ré, toda terça-feira, 5h30 da tarde, e agora durante esse período, toda quinta-feira, 5h30 da tarde também, né, Ricardinho? Isso aí, com o Foguete Sem Ré Profissões. Turma, esse é aquele episódio que você tem que, primeiro, separe sua caneta e seu caderno. Segundo, você é obrigado, você que acompanha o Foguete Sem Ré, você é obrigada, de fato, tô sendo bem enfático, porque a compartilhar esse episódio no mínimo com 5 pessoas. Aumentamos, né? Aumentamos. Esse vai ser, e eu vou perguntar depois, no final do episódio, se a gente não tinha razão nessa afirmação, nesse pedido, nessa imposição que nós estamos fazendo, né, meu amigo? Exatamente. Esse também é aquele episódio que me dá um friozinho na barriga, que eu fico nervoso, que eu me cobro, né, que eu preciso estar extremamente concentrado. Recebi uma indicação de conversar com essa pessoa e recebi algumas vezes, né, Bruno, você precisa convidar ela, vamos convidar. Aí eu pensei, mas será que uma pessoa com esse gabarito vai topar ir pro Foguete Sem Ré? E aí, senhoras e senhores, não é que ela topou. Estamos aqui diante de uma contadora de histórias e que ela entende de educação de uma maneira completamente diferente de tudo que você imaginou. E é justamente por isso que eu tô com esse friozinho na barriga. E eu já contei aqui algumas vezes, eu adoro ter friozinho na barriga. Eu acho que é isso que nos motiva, nos impulsiona pra frente. Isso aí. No dia que você que tiver assistido não tiver friozinho na barriga, comece a repensar o que você está fazendo. E aí essa senhorita já falava muito sobre inclusão, muito antes disso ser pauta. Né? Hoje, né, quer queira, quer não, é uma pauta bem geral, assim, muita gente fala sobre inclusão, só que ela falava muito antes disso se tornar pauta. E ela entende da história de Sergipe, do nosso estado, de uma maneira muito íntima, como poucas pessoas acreditam que entende, inclusive com detalhes muito sórdidos. Pra vocês terem noção, turma, ela já foi consultora da Unicef. Ela já fez pesquisa em tudo quanto é canto. Hoje ela é dirigente municipal de educação do município Nossa Senhora do Socorro. Ela é articuladora municipal do selo Unicef em Nossa Senhora do Socorro. Ela é membro da Comissão Nacional de Políticas Educacionais em Direitos Humanos. Presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, a UDIME, aqui em Sergipe. Presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação Nordeste e conselheira estadual de educação. Mas, vou ser muito sincero com vocês. O que me impressionou mais foi quando ela chegou aqui no estúdio. Eu confesso que, nossa, né, ela entrou e veio aquela luz por trás, né? Aquela luz. Sabe quando você tá encontrando com o ícone, com uma pessoa que, nossa, essa tem meu respeito. Aí vem aquela luz por trás, né? E ela entrando assim no estúdio. Só que de cara ela quebrou. E ela sentou aqui, começou a bater um papo e a gente começou a, né? A gente passou uns 30 minutos aqui no backstage e ouvindo. Meu ouvido fez vrau, né? Não vou contar pro pessoal, mas já teve até um aperto de mão aqui. Aí, papai. Aí eu nasci vendedor. Não esqueça disso. Eu nasci vendedor. Senhoras e senhores, dona Josevanda Franco, seja muito bem-vinda. E antes de mais nada, muito obrigado. Imagina, Bruno. É um prazer estar aqui, colaborar com vocês e prazer também
Ricardo eu conheço desde menininho, mas aqui nos momentos aqui de Santo Antônio, né? Mas é um prazer estar aqui, é um prazer colaborar, né? E poder prestar um pouco do meu conhecimento, daquilo que consegui reunir durante esses 400 anos de experiência na educação. E por aí vai. A gente estava falando aí no bastidores e a gente começou a desenvolver em cima de alguns temas. A senhora começou a desenvolver em cima de alguns temas. Não pode me chamar de você, eu sou uma jovem senhora, mas okay. Tranquilo. Mas obviamente que, né? Inclusive, meu pai me ensinou um negócio que quando a gente conversa com uma pessoa que a gente respeita muito, a melhor maneira e a maneira mais respeitosa de se dirigir a uma pessoa que a gente respeita muito é chamado de professor. Sim. Então não vou te chamar nem de senhora, nem de você. Posso te chamar de professora. Pode me chamar de professora. Esse é o meu título. Pronto. Né? Obrigado. Esse é o meu título. Eu acho que isso é a palavra certíssima para essa ocasião. E aí a gente estava conversando aqui nos bastidores e a gente foi enveredando por alguns temas, né? A professora foi enveredando por alguns temas. Mas eu queria começar o episódio com um tema que particularmente, além de me interessar demais, é tema da minha vida, né? Um dos temas da minha vida, um dos grandes debates da minha vida, independente de ser profissional ou não. Eu acho que é um tema que precisa ser debate de qualquer pai e mãe, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 4 e um de 2, que é sobre o futuro da educação. E aí, professora Josevanda Franco, qual o futuro da educação? Para onde é que a gente vai? Começamos bem, né, Ricardinho? Já? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Na minha condição de historiadora, evidentemente, eu tenho uma predileção pelo passado. Né? Arrasto o passado para o presente para poder fortalecer aquilo que a gente precisa compreender, né? Para a gente compreender a dinâmica da evolução da sociedade, porque é extremamente dinâmica. Mas eu vou agora vou repetir uma frase que eu ouvi de Maná, que é um doutor em educação, e ele é um Kaxinawara, numa palestra que ele disse assim, só para você ter ideia, eu estava no fundo da sala no dia dessa palestra, foi uma palestra que eu fui em Ouro Preto, numa reunião do PEA, que é um programa da Unesco, né? E aí ele chegou muito pequenininho, ele é muito pequenininho e assim, as pessoas não estavam muito prestando atenção a ele, mas ele falou assim, se eu precisar falar a palavra futuro, nenhuma língua indígena tem. Toda vez que eu falo a palavra futuro, eu preciso falar em português. Aí, quando ele falou de futuro, eu fui imediatamente começando a andar para sentar na frente. Falei, esse cara tem alguma coisa para dizer aí. Sim. E aí, sabe aquela sensação do soco na boca do estômago? Sim. O futuro não existe. O que existe é o presente. Então, a gente precisa trabalhar o presente. É o presente da educação que nos interessa. Quando o futuro chegar, e ele vai chegar, porque é um processo de evolução da sociedade, se você trabalhou bem o presente, você vai ter resposta lá. Mas, por exemplo, amanhã ainda não aconteceu. Né? Então, eu entendi por que nenhuma língua indígena, a sabedoria dos povos ancestrais, mostra exatamente isso. Como é que um povo ancestral vai falar de futuro, se o futuro não existe? E o presente não é uma coisa ruim. Porque se o presente fosse uma coisa ruim, não se chamaria presente. Porque o presente é uma dádiva. Então, a gente precisa entender que o futuro da educação, a gente pensar no futuro da educação é, no mínimo, assim, é presunçoso. Quando a gente não viveu nenhum presente. Quando a gente vive uma educação que, na maioria das vezes, é incompatível com as gerações que vão estar no futuro. Não sou eu que vou estar no futuro. Eu vou estar no futuro próximo. Mas, por exemplo, a minha neta vai estar no futuro bem mais à distância. Então, preparar hoje significa ter uma preocupação, né, com o que vem por aí. Mas é preciso entender que o que a gente precisa trabalhar é a educação hoje. Como a educação brasileira se posiciona diante dessas novas gerações e com exemplos de retrocesso sem precedentes. Vou
fazer um recorte aqui para falar de uma decisão que foi tomada pela Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Proibido o uso de celular. Como? Se celular é uma ferramenta de conhecimento. Eu costumo dizer assim, olha, os antigos povos, como eu, por exemplo, eu sou de uma geração, quando eu entrei na universidade não havia máquina Xerox. Tudo era copiado. Então, eu sou de uma geração pré-analógica. Eu não sou nem analógica. Eu sou de uma geração pré-analógica. Hoje eu estava fazendo uma palestra e me lembrando, né, a pessoa que estava dando suporte na palestra, muito preocupada porque o microfone começou a falhar. Tinha 64 pessoas na sala. E ele preocupado com o microfone, eu falei, não se preocupa não. Eu ministrava aulas a 250 alunos sem microfone. Não havia microfone. E eu tinha turmas de 250 alunos. Turmas de cursinho pré-vestibular com 250 alunos. Mas anos a fio fazendo isso, né? Então, assim, o que nós precisamos entender, sabe, Bruno, é que nós precisamos criar uma educação em uma escola. E aí, olha, eu costumo dizer assim, eu estou há 61 anos na escola. Porque a minha mãe me matriculou, eu tinha 4 anos. E eu nunca saí da escola. Eu tenho 65 anos e nunca saí da escola. Então, eu estou há 6 décadas na escola, como aluna, como professora, como diretora, como assessora pedagógica, como secretária. Eu estou na escola, eu estou o tempo inteiro na escola. Então, essa minha vivência na escola me deixa muito claro o seguinte, a educação brasileira precisa pensar no presente. Ela precisa estar assentada nos fundamentos que regem o presente hoje e nas mudanças. E a gente parar, os profissionais de educação precisam parar de tratar a escola, que eles ministram aula, que eles orientam, que eles coordenam, dentro de uma concepção da escola que ele estudou. A escola que você estudou não existe mais. A escola que eu estudei não existe mais. Entendeu? Isso não significa dizer que as experiências do passado não possam ser trazidas, entendeu? Evidentemente, a gente traz essa carga de experiência, até porque a prática é uma das dimensões importantíssimas para o desenvolvimento do trabalho na educação. Tem 3 dimensões no trabalho da educação que são imprescindíveis. Conhecimento. Se você é professor de história, você tem que saber história, cara. Se você é coordenador pedagógico, você tem que ser fera em pensamento pedagógico, em projeto político-pedagógico, entendeu? Em como conduzir seus professores. Se você é o diretor da escola, você tem que ser hoje, o diretor de escola hoje, o cara é um ordenador de despesa. Ele põe o CPF dele lá, né, em relação à escola pública. Então, assim, você tem que ter conhecimento, você tem que ter a prática, porque você não consegue ajudar o outro se você não tiver a prática do que você vai fazer, né? Você pode correr o risco de cometer um erro gravíssimo. E outra coisa que é fundamental, importantíssimo, decisivo, imprescindível, posso colocar todos os adjetivos possíveis, você tem que ser engajado. Quem trabalha com educação precisa amar a educação. Eu, às vezes, digo assim, Bruno, na escola a gente encontra 2 tipos de pessoas lá dentro. Os professores, que têm essas 3 dimensões e que sabem de sua responsabilidade, e o pessoal que dá aula. Entendeu? O pessoal que dá aula é um pessoal que não dá para você trabalhar com ele, porque ele não é engajado, ele está preocupado com o salário, ele está preocupado com a aposentadoria, ele está preocupado em se proteger, a escola é violenta, a escola de hoje é a escola violenta. Que escola violenta? A escola de hoje é altamente democrática. Violenta é a escola que eu estudei, que a pessoa apanhava para aprender a tabuada. Isso é violência. A escola de hoje é uma escola que respeita, que precisa respeitar as diferenças, né? E precisa saber que se alguém tem muita facilidade em aprender história, vai ter dificuldade de aprender matemática, ele precisa ser respeitado, né? A teoria de Harold Gardner sobre as inteligências múltiplas, desde a década de 70 do século passado, que vem trazendo isso de uma forma muito forte, né? De uma forma muito dinâmica. Você precisa entender a capacidade, a limitação do outro. Essa é uma regra geral, é uma regra cristã.
Tem duas regras, vamos dizer assim, 2 critérios básicos do cristianismo, né? E eu coloco Jesus Cristo como no rol dos grandes profetas da história, né? Não só ele, mas outros também. Mas você pega, lógico que ele é o meu profeta, porque eu sou cristã, se você pegar, né, essa coisa dele dizer, cuide do outro. Se você cuidar do outro, você vai estar cuidando de mim. Olha que coisa. Isso é um mantra. A pessoa tem que acordar todo dia de manhã e dizer, preciso cuidar do outro, preciso cuidar do outro. E educar é isso. Então, a escola que você fala, a escola do futuro, na verdade, é uma escola que precisa ser preparada agora. É agora. Né? Então, às vezes, as pessoas me convidam para fazer perspectivas da educação. Não quero trabalhar com perspectivas. Eu quero trabalhar com a realidade. Isso aqui não está legal, isso aqui está dando errado. Vamos ver quais são as tratativas, vamos estudar. Junta todo mundo, trabalha de forma articulada, chama outros setores, certo? Faz uma composição, traz a família para dentro da escola. A família precisa participar do processo de construção dos seus filhos. Né? E isso faz parte do presente. Então, eu prefiro pensar no presente para a gente ter um futuro bacana. Que aula! Estou toda arrepiada aqui, meu amigo. Diga. Professora, mas veja, vamos lá. Diversidade sempre existiu, certo? Uhum. E é um tema muito falado hoje em dia, tá? Queria colocar isso numa caixinha. É um tema muito debatido, uma bola muito levantada, ok. Eu acredito que levantar o tema diversidade para debate e discussão em qualquer área, né, é uma evolução da nossa sociedade, da gente quanto sociedade começar a olhar para isso. Uhum. Só que quando a gente entende que diversidade sempre existiu e a escola de 100 anos atrás, na sua essência, né, é a mesma escola de hoje, tá? Uhum. E a sociedade tem evoluído para começar a discutir sobre diversidade, como isso estar também cada vez mais inserido quanto pauta e quanto prática, principalmente dentro da escola? Não é uma coisa fácil, porque, veja, quando você aborda o tema diversidade, você traz consigo a relação dialética do que é inclusão. Ok. A gente fala a palavra inclusão assim, de forma até leviana. Vou incluir. E como se fosse assim, tudo bem, vou ali beber um copo de água e volto já. E não é assim. E não é assim por quê? Porque essa relação dialética, vamos colocar a inclusão como tese. Vamos usar a dialética marxista. Vamos lá. Vou usar a inclusão como tese. A antítese é a exclusão. E a síntese seria a absorção da diversidade como elemento basilar das relações humanas. Os homens sempre foram diferentes. Nunca houve uma época em que os homens fossem iguais. Né? Se você pega, por exemplo, no Império Romano, você vê a evolução da diversidade do universo romano, a mesma coisa no medievo, você vê, não é? Então, diversidade, só para você ter ideia do quanto esse tema é pavoroso para determinadas situações, a palavra diversidade aparece na Base Nacional Curricular Comum, na BNCC, que é o documento basilar da educação brasileira atual, aparece 518 vezes. E em nenhuma dessas vezes ela é definida. Ninguém definiu diversidade. Fala só que precisa de diversidade, respeitar a diversidade, tratar a diversidade, não é? Acompanhar a diversidade. Mas, assim, do que você está falando, cara pálida? Do que você está falando, entendeu? Quando você fala em inclusão, por exemplo, há uma tendência a se remeter a colocar as deficiências ou os transtornos. Você precisa incluir absolutamente todo mundo. Você precisa incluir quem é gordo, você precisa incluir quem é magro, você precisa incluir mulheres pretas, homens pretos, crianças pretas, você precisa incluir quem é do candomblé, você precisa incluir quem é evangélico, entendeu? Então, eu digo que é leviano porque você fala de inclusão como se fosse uma coisa assim, fácil e simples. Não é. É preciso compreender que a gente tem um lastro cultural,
sedimentado, dificílimo de você movimentar. Você movimentar a sociedade é você fazer uma curva no transatlântico, né? E leva tempo. É preciso tempo. A gente precisa entender que o nascimento das democracias sociais, a partir da Segunda Guerra Mundial, esse nascimento permitiu que concepções diferenciadas sobre os mais diversos elementos que compõem a sociedade começassem a ser discutidas. Hoje eu estava lendo uma matéria que era sobre a morte de Lauro Corona. Lauro Corona foi um dos primeiros atores brasileiros a morrer em decorrência do HIV, certo. Em decorrência da AIDS, né? E a forma violenta como a família dele reagiu para não admitir que ele morreu de AIDS, né? Que ele tinha passado por todos aqueles processos e tudo mais. A mãe dele chegou a agredir jornalistas no dia do enterro, na hora do velório, né? Então, assim... E hoje você tem um trato, essa conversa, ela não é dolorosa, ela é tranquila, você sabe que você pode tratar desse assunto de uma forma, vamos dizer assim, aceitável e branda. Mas ainda existem temas que são absurdamente complexos de serem tratados, né? Por exemplo, a gente tem visto um crescimento das religiões de matriz africana, que foram sempre consideradas como seitas e religiões de menor potencial e tudo mais. E que se a gente pensar assim direitinho, olha, veja lá, o candomblé, por exemplo, e seus orixás, seus signos e suas representações. Vá para o universo grego, que é um universo aceitável, como inteligente e tudo mais, e você vai ter lá toda a mitologia grega representada numa condição bem próxima, né, da função. Veja, é o deus do trovão, é o deus dos mares, né, assim como os orixás do candomblé. Mas as pessoas aceitam muito mais uma referência sobre filosofia grega do que sobre talvez filosofia até europeia. Então, né? Com certeza, branca, né? E tudo mais. Quando a gente sabe perfeitamente que o homem cresceu em África. Os egípcios eram africanos. Às vezes as pessoas esquecem. Tudo bem que há uma suposição de que as civilizações que se desenvolveram acima na África, abaixo da África subsaariana, não seriam primitivas e tudo mais. Que primitivismo existe em você resolver um problema a partir do diálogo? Isso não é europeu, isso é africano. Sentar na roda, conversar, discutir o problema e só parar de conversar quando o problema estiver resolvido. Essa é a base dos círculos restaurativos, de uma metodologia que a gente usa agora para enfrentar a violência, para enfrentar o bullying. E isso a gente aprendeu com as pessoas de África, não foram... Né? Eu gosto assim de dizer de África, porque a gente tem uma tendência muito grande de achar que a África é um país. Eu estou indo para a África. Sim, meu amigo, são 50 e tantos países. Qual é o país que você vai mesmo? Né? Quando você fala assim, estou indo para os Estados Unidos, né? Ou estou indo para o Canadá, você fala, estou indo para a América do Norte, estou indo para os Estados Unidos, eu estou indo para o Canadá, ou estou indo para o México, mas a pessoa diz assim, eu vou fazer uma viagem para a África. Aí eu sempre pergunto, sim, para onde? Porque são mais de 50 países, você tem, né? E são com características completamente diferentes. Você pega o Marrocos, por exemplo, e o Congo são países com características completamente diferentes, né? Áreas completamente diferentes. Então, assim, o Zimbábue, coisas assim. Então, assim, essa coisa de você pensar a inclusão, ela é tão gigantesca, ela é tão magnânima e é tão fantástico que a educação tenha que absorver isso. Não vou dizer que seja uma opção da educação, não, viu? Uhum. Tem educadores que acreditam que escola boa é uma escola cívico-militar. Me arrepia, fico transtornada, independentemente de ideologia, entendeu? Eu estudei em uma escola em que a professora Ivone Mendonça, em 1970, eu na 5ª série, fechava a porta e falava bem baixinho sobre a trilogia francesa da liberdade, da igualdade e da fraternidade.
para que não fosse ouvida. Uma mulher espetacular, uma grande mestra, né? Um dia desses eu encontrei com ela e ela, eu tenho tanto orgulho de você. E eu olhei para ela e eu falei, nossa, você não faz ideia do orgulho que eu tenho de você. Não dá para mensurar o orgulho que eu tenho de ter sido sua aluna. Mas ela tem orgulho de ter sido a minha professora, né? Então, assim, o que eu vejo em relação a isso? Era uma escola que fazia de conta, faz de conta que não existem pretos, faz de conta que não existe candomblé, faz de conta que não existem evangélicos, faz de conta que não existe pessoas com orientação sexual diferenciada. Tecnicamente, todas as pessoas eram héteras. Eu lhe digo com toda honestidade, vou até causar um furor agora. Eu acho que todo mundo nasce gay. No meio do caminho. É que a gente, de alguma forma, entendeu? Porque eu acho que a natureza humana não é uma natureza para ser dividida. A natureza humana, ela é para ser respeitada, independente das questões de sexo e tudo. Lá na prática do hedonismo, a busca do prazer se justifica. Justifica. Né? Então, não importa se você é feliz se relacionando com uma pessoa do seu gênero, né? Do mesmo sexo, é isso que importa. Porque o que a gente veio fazer aqui foi ser feliz e fazer os outros felizes. Você imagina o seguinte, com toda a riqueza do reino animal, só um homem pode cuidar de outro homem. Só um homem pode cuidar do homem. Uma onça não cuida do homem. Entendeu? Não cuida. Um elefante não cuida do homem. Mas o homem é que cuida do homem. Então, quando a gente começa a criar limites para esses cuidados, não vou me relacionar com fulano porque é evangélico, não vou fazer isso, você acaba reduzindo a humanidade a nada. Porque, afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui? Então, a educação, ela é o caminho para que a gente possa construir uma sociedade que pense em inclusão. Não essa inclusão que está aí, tá bom, vou fazer a matrícula dessa criança. Não é assim, não funciona assim. Né? Não funciona assim. Eu dirijo uma rede que tem 47 unidades de ensino, 18 mil alunos, certo? E com dificuldades imensas, porque tudo que nós conseguimos fazer agora era para ter sido feito há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás. Então, quando você se depara com essa escola que tem dificuldade de incluir, e evidentemente, né, vai para a antítese da inclusão, que é a exclusão, você, na realidade, você não está construindo a educação. Porque toda educação é inclusiva. Toda. Não existe educação se não houver inclusão. Se o pensamento não for, né, vou contribuir para que você aprenda. A aprendizagem é o objeto da educação. Nada mais importa. Às vezes as pessoas dizem assim, eu passei anos ministrando aulas, formando professores ministrando aula de didática geral. E aí era uma coisa interessante, Bruno, porque eles diziam assim, sim, professora, mas se o aluno reprovar? E aí eu dizia, olha, não existe a possibilidade de reprovar. Não, mas se ele não estudar? Não, porque não sei o quê. Eu terminei o meu tempo de professora em sala de aula regente. Eu entrava na sala e dizia assim, gente, vamos fazer avaliação hoje. Aí eles diziam, mas a senhora nem avisou. Eu digo, não precisa. Você quer fazer sozinho? Ah, quero. Então tá, faça sozinho. Quer fazer em dupla, vocês dois? Abra um caderno, vamos lá, abra um livro, vamos fazer junto. Sim. Quem quer fazer comigo? Eu fazia com os alunos. Porque, veja, a avaliação é o momento mais importante de qualquer processo. Porque é na avaliação que você vai mensurar o seu trabalho. A avaliação é muito mais para que o professor mensure o que ele fez para mim, né? Me lembro que uma vez um aluno disse assim, professora, para eu passar sem fazer prova, eu vou precisar de 13. Eu falei, eu boto 13, não tem problema nenhum. Agora, você vai ter que cumprir essas etapas aqui que eu preciso para ter a certeza mínima de que você entendeu o que eu falei. Porque isso vai ser importante para você um dia, né? Hoje eu contei essa história. Quando eu ministrava aulas no pré-vestibular, eu dizia, gente, vou dizer agora uma coisa seríssima. Quando o pessoal começava a querer conversar, né? Eu dizia, quem entrar no ônibus hoje vai passar essa informação para o cobrador. É entrar no ônibus e dizer ao cobrador, você sabia que uma heresia é uma violação a um dogma?
E você sabia que o dogma é uma verdade absoluta defendida pela religião? E eles faziam isso. E aí um dia eu me encontrei com um aluno, não é ex-aluno, que não existe ex-aluno. Aluno é igual a filho, é tudo aluno. Aí ele falou assim, no supermercado, no Pão de Açúcar, ele falou assim, professora, uma heresia, uma violação ao dogma. E ele falou pro cobrador? Não, ele falou pro caixa. Sim. Ele falou, cara, você sabia que o heresia... O caixa olhando para ele, cara, você sabia que o heresia... Ó, eu tenho esse compromisso com a professora. Porque eu nunca esqueci, porque também eu cheguei em casa e falei isso para minha mãe, e a minha mãe, eu quero lá saber do que é heresia. Eu nunca esqueci que ela reagiu, mas eu também nunca esqueci que uma heresia é uma violação ao dogma e o que um dogma é uma verdade absoluta. Eu acho que isso é genial. Bicho. Eu fiquei de lhe perguntar, professora, em que escola você lecionou? Eu passei anos no Unificado. Sim. Que era a escola mais inclusiva que já existiu na face da Terra. O Unificado chegou a ter 9.400 alunos. Foi a maior escola privada que Sergipe teve. Tinha do filho da lavadeira ao filho do desembargador na mesma sala. Era fantástico aquilo. A maior experiência da minha vida foi ter vivido essa... nós fundamos o Unificado, Augusto fundou o Unificado, me convidou para ser a diretora do Unificado, eu tinha 23 anos. Nem tinha noção do que era aquilo. Uma pessoa extremamente acadêmica, que tinha passado... o meu curso universitário foi um curso assim, uma aluna muito... Eu sou muito estudiosa e muito primorosa, muito respeitada pelos professores e tudo mais, e eu acreditei piamente que eu ia ficar na academia. Eu terminei o curso de História aos 20 anos de idade, com uma potência gigantesca, porque eu fui alfabetizada estudando História. O meu pai tinha vários livros sobre a Segunda Guerra Mundial e eu aprendi a ler com eles. Então, eu estudo História desde que eu tenho 7 anos de idade, né? E aquilo era muito significativo, estar na academia e tudo. Aí eu fiz o bacharelado e tudo, fiquei na academia. E aí, em 86, eu tinha que me definir. E eu olhei para um lado e para o outro e eu falei assim, eu não vou ficar aqui. Eu quero trabalhar com a educação básica. Eu quero trabalhar com adolescente. Eu quero ensinar história a quem nunca estudou história. E foi isso que eu fiz. Eu fui ensinar história a quem nunca estudou história. Né? E aí passei anos no Unificado, também fui professora do Arquidiocesano, do Colégio Dinâmico, do São Luís, né? E assim... tudo com a educação básica. No meu último ano na educação básica, falei assim, vou dar aula no 9º ano. Quero dar aula no 9º ano. Era uma turma no São Luís que tinha 38 alunos, certo? 28 eram meninas e 10 eram meninos. Então, as meninas eram a maioria. Então, eu entrava na sala de aula, a sala estava podre de acetona. Todo mundo pintando as unhas, tudo aos 14 anos, entendeu? Eu assisti o Fantástico no domingo de noite, que era para ver se o Corinthians ganhou, porque tinha 5 alunos que torciam pelo Corinthians. Então, eu entrava na segunda-feira e dizia, gente, que coisa maravilhosa o jogo do Corinthians, não sei o quê. E tinha aquela discussão do jogo do Corinthians e tal. E depois eu entrava, né? Depois aí o conteúdo ia. E assim... eu nasci professora. Eu nunca pensei, tenho assim um orgulho imenso, nunca duvidei, nunca acordei um dia de manhã e disse assim, eu vou fazer outra coisa. Eu fui fazer direito já aos 40 anos de idade, mas para conhecer o direito geral e trabalhar com direitos humanos, certo? Para trazer direitos humanos para dentro da educação. Porque você tem que ter uma perspectiva de que a educação é um direito humano. É possível fazer educação em direitos humanos. Você tem que trabalhar isso. É um direito humano. Às vezes as pessoas dizem, porque... Não, uma pessoa me procura pedindo uma vaga, olha, e quando eu consigo, Deus lhe pague. Não, é um direito. Não coloca Deus nisso aí, porque é um direito. Seu filho tem direito de ir para a escola.
Seu filho tem direito de ter uma boa alimentação na escola, de ter um bom material escolar, entendeu? É um direito, isso é uma coisa muito importante. Então, assim, nas escolas que eu passei, nossa, eu acredito que tenham passado por mim mais de 65 mil alunos. Porque eu tinha anos que eu tinha 10 turmas com 250 alunos. Era uma revolução, entendeu? Tinha anos que eu tinha 14 turmas de terceira série do ensino médio. Era uma verdadeira revolução. E aí eu fui ministrar aula no 9º ano. E era muito interessante. Depois eu disse, agora eu não vou mais ministrar aula de história. No ano seguinte eu digo, agora eu quero ministrar sociologia. Eu quero que eles entendam, né, que a sociedade está em processo de evolução e que eles precisam amadurecer para isso, para que exijam os seus próprios direitos, né? É importante. Professora, deixa eu me Tô aprofundar falando demais, nem deixa você perguntar. Nossa, meu Ricardo. Deus do céu, isso para mim, os episódios mais ricos são que eu fico aqui, ó. Eu tô aqui como se eu tivesse numa sala de bolha. aula. Uma bolha, eu tô numa bolha. Tô numa bolha, meu ouvido tá aqui, ó. Eu quero me aprofundar num tema no seguinte sentido. Quando a gente fala sobre diversidade, né, principalmente quanto tema tão atual na maneira como é discutido, fala muito da diversidade religiosa, de gênero, de raça e etc. Só que dentro de uma sala de aula, essa diversidade tem um sentido muito, muito mais amplo. Por quê? Mesmo, vamos supor, que dentro de uma sala de aula, você tem ali uma quantidade X de alunos, numa hipótese, todos têm uma mesma orientação sexual, de gênero, religiosa, política, etc., etc., certo? Racial, por suposição. Mesmo que seja hipoteticamente dessa forma, estamos falando ali de uma quantidade X de jovens completamente diferentes no sentido de a maneira como absorve conteúdo, a maneira como aprende, a maneira como entende, né? Isso, quer queira, quer não, é diversidade. Isso é a principal. Né? Olha, isso eu venho falando sempre nas minhas... Mas eu acredito que esse é o X do desafio problema. há 100 anos da escola, que a escola, no meu ponto de vista, nunca conseguiu resolver de fato. Por ter 50 alunos completamente diversos, diferentes, religiosamente, de gênero, político, criação, background, repertório, mas principalmente gente de humanas, gente de exatas, gente de comunicação, gente de nada, gente do comércio, gente do comércio, gente que não aprende com o professor, aprende assistindo vídeo, aprende escrevendo, aprende desenhando, aprende modelando, enfim. Só que a metodologia dentro de uma sala de aula há 100 anos é da mesma forma. Eu, Bruno, nunca consegui entender por que é da mesma forma há 100 anos. Porque o mais fácil é fazer o que todos fazem há muito tempo. É mais seguro. É confortável. Sabe aquela coisa da zona de conforto? Sim. Eu sempre digo que a primeira diversidade a ser vencida é o respeito à capacidade de compreensão de cada um. Eu tenho certeza absoluta que muitos alunos lembram que a Menofis IV fez uma reforma religiosa de culto ao no Novo Império. E outros não vão nem saber quem é a Menofis IV. Isso por quê? Porque o que a gente precisa, desde a década de 70, desde que Harold Gard, que é um pensador, um cientista da pedagogia, né, porque a pedagogia é a ciência, definiu que as pessoas aprendem de acordo com a sua capacidade de compreensão. Por exemplo, eu tenho certeza que eu aprenderia melhor matemática se eu tivesse aprendido filosofia antes. Eu tenho certeza. Eu teria aprendido de uma forma menos sofrida a matemática, né? Se eu tivesse aprendido filosofia. Por quê? Porque filosofia é algo que me atrai. A minha inteligência, essa classificação das inteligências de acordo com Harold Gard, a gente tem 12 níveis de inteligência, né? Por que você acha que Pelé é melhor que Maradona? Vamos pegar o exemplo de Pelé, que eu acho um exemplo fantástico.
Eu não sei. Apesar de achar que todo brasileiro acaba sendo melhor do que qualquer argentino. Isso quer dizer. Que me perdoem os portenhos, mas essa é uma realidade. Pode ser que Maradona seja até melhor que Pelé. Qual é a diferença entre Maradona e Pelé? Pelé tinha uma inteligência espacial. É um tipo de inteligência, ou seja, ele tinha a capacidade de saber se colocar dentro do campo. Então, ele estava sempre no lugar certo. É uma inteligência. É um nível de inteligência. Uhum. Entendeu? Então, assim, qual é a grande sacada de um professor? Eu levei anos para aprender isso. Eu não quero dizer para você que, olha, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula para ministrar aulas para alunos da 3ª série do ensino médio, eu tinha 18 anos. Eu tinha praticamente a idade deles. Eu era professora das 3 turmas de 3ª série do ensino médio do Arquidiocesano. Eu tinha 18 anos. Então, veja, eu não aprendi isso lá. Eu lembro perfeitamente. Eu fui fazer análise, porque um aluno meu, certo? Eu até vou citar o nome dele, porque é uma pessoa que eu nunca esqueci. Ele sempre fez parte da minha vida, né? Marcão, que depois virou professor de Química. Ele foi meu aluno. Então, Marcão chegou um dia para mim e disse assim, eu gosto muito de suas aulas, mas você é uma pessoa insuportável. Como é que aos 19 anos eu sou uma pessoa insuportável? Fui fazer análise para entender o que era que ele estava avaliando como insuportável, certo? Uhum. Fui fazer análise para entender isso. E aí eu entendi. Por que eu era considerada uma pessoa insuportável? Porque eu criei uma estrutura de proteção para a minha juventude. Uhum. Eu precisava me proteger. Okay. Então, eu era duríssima, eu não sorria, eu entrava na sala e tome o conteúdo e papapá. Depois eu fui amadurecendo e fui percebendo que isso não seria. E aí fui conquistando os alunos de outra forma. Olha, uma vez, meu filho ainda era adolescente, era criança, 11, quando surgiu o Orkut. Ele falou assim, mãe, Júnior me disse que tem uma comunidade que tem seu nome. Aí eu falei, como assim? Eu nem sabia o que era, imagina. Até hoje eu tenho dificuldade. Sabe aquela pessoa que diz assim, instale aqui esse negócio. Eu digo assim, qual é a senha? Eu digo, sei lá qual é a senha. Pergunta a Beto qual é a senha. Pergunta ao seu Alex, é o meu chefe de gabinete, sei nada. Não sei se eu não botar data histórica, esqueça a senha. Aí eu disse, aí ele abriu o computador e me mostrou. O Orkut, a comunidade era porque eu amo os sapatos da minha professora de história. E tinha todos os meus sapatos fotografados na comunidade. E eu nunca vi. Era uma aluna que tirava foto. Eu ia com o sapato, ela tirava foto e com o sapato. Esse sapato tá mais normal. Esse aí tá... Entendeu? Agora eu fiquei curioso. Então. Pra ver a sua desse sapato. Não, então. O seu hoje tá pra tirar foto mesmo. O meu tá. Mostra aí. O meu tá. Tá. Olha. Só que eu nunca usei tênis. Porque se eu usasse tênis, eu estaria numa condição de igualdade e ficaria difícil o respeito e tal, e papapá. Você entendeu? Uhum. Então, assim, respeitar mas eu acho que isso faz parte aluno. Eu já passei... Desculpa, professora, te interromper. Não. Mas eu passei por um momento assim da minha vida e é um momento de autoaceitação e autoafirmação. Isso. Então, aí se criou... Olha, tem uma história que eu acho sensacional. Marco Antônio Sarmento, ele é médico, ele foi meu aluno. E, assim, era um aluno primoroso, porque ele era divertidíssimo e muito estudioso. E tinha um humor, ele tem um humor fantástico. E eu sempre usei salto, sempre usei sapato escarpin, né? Eu abusava da altura e tal. E quando eu entrava na escola, né? O corredor da escola, entrava tac, 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 o barulho do sapato, né? Aí um dia ele estava no estar médico do hospital e ouviu o barulho, tac, tac, tac. Ele falou, professora Josevanda, esse barulho é dela. Não, aí saiu do estar. Quando ele chegou lá, era minha filha. A minha filha era enfermeira do hospital. Sério? E ela caminha como eu caminho, bate, né? E ele veja a memória dele. Aí eu encontrei com ele, ele falou, professora, a senhora não vai acreditar. Olhe, quando Mariana caminhou, eu falei,
É a professora Josevana. Saí e perguntei assim, você é filha de Josevana? Ela disse, sou. Ela disse, eu sabia. Entendeu? Nossa. Então, assim, um professor... Tem uma coisa que eu digo sempre que eu acho fantástico, olha. Só os pais e os professores são imortais. A gente se imortaliza na memória dos alunos e tudo mais, né? Então, assim, para mim, o exercício do magistério, a docência, nunca houve um dia que eu acordasse e dissesse, hoje eu não quero ir dar aula, ou não. E, às vezes, eu tinha muitas enxaquecas e tudo mais, e aí meu filho dizia assim, mãe, vai dar aula, pelo amor de Deus, que é para passar essa dor. Porque eu digo que eu tenho orgulho de muitas coisas que eu fiz na minha vida. Agora, dos alunos, você não faz ideia do que é encontrar com alguém que olha para mim e diga assim, você foi minha professora e eu não lhe esqueci. Não é? Porque aí você acaba sedimentando tudo que você faz, que parece ser uma rotina. Você torna prazeroso o que parece ser uma rotina. Né? E, assim, esse universo da sala de aula, do respeito à diversidade, foi uma coisa que eu sempre mantive. Que desafio para os professores. Sempre. Deve ser muito difícil, É muito difícil, porque a gente não nasce para gostar de todo mundo. Tem pessoas que a gente não gosta. Eu tenho uma dificuldade, às vezes. O meu canal de contato com o mundo é o olfato. Então, se a pessoa não tem um cheiro bom, eu tenho uma certa dificuldade de me relacionar com ela. E eu fui trabalhando. Vocês estão todos cheirosos, pode ter certeza. Cheirosinho. Eu fui trabalhando isso com o tempo para me aproximar, entendeu? De pessoas que não tinham... Olha, cheiro agradável. Eu ministrava aulas no curso, no pré-universitário. Então, eu tinha uma turma aqui no colégio... Ai, como é o nome? Agora é Ivo do Prado, no Valadares, certo? Que os meninos... A minha aula era dia de sexta-feira, de 8h40 da noite a 10h20. Aí, às vezes, Beto falava assim, não vá hoje não, você está tão cansada, já eu não posso, eles estão me esperando. E o porteiro dizia assim, dia de sexta-feira é horrível, professora. Aí eu, mas por quê? Porque a senhora vem e eles não vão embora. Eles ficam. Eu tinha uma aluna que lavava roupa para fora. E ela chegava toda molhada. Ela chegava ainda com a roupa molhada. Professora, corri demais para pegar sua aula. Deus me livre de perder sua aula. Era uma aluna no Severino Shoa. Então, assim, essa construção de você entender o aluno, de você respeitar a diversidade, não importa quem ele é, o que importa é o que você pode fazer para que ele cresça. Isso é fundamental um professor. O professor precisa ter a dimensão da responsabilidade que ele tem, porque ele pode causar um dano terrível a uma vida inteira. Eu lembro no unificado de um professor que foi contratado por Augusto, que Augusto é maravilhoso, é sensacional, não sei o que, papapá. Na terceira semana de aula, o cara entra na minha sala e diz assim, eu não vou mais dar aula naquela Cabruncolândia. Aí eu falei, como é que é? Que palavra é essa? Eles são isso, aquilo. Não precisa se preocupar, o senhor já está devidamente demitido. E aí, quando eu fui à turma para conversar, era tão interessante, porque quando eu ia para a turma conversar, os professores às vezes se revoltavam e diziam assim, a senhora dá apoio a esses meninos. Mas não tem por que não dar apoio. Os adultos são vocês. Olha, todo adolescente acha que o adulto é uma pessoa equilibrada, responsável e que representa segurança para ele. Todo adolescente pensa isso. O que os adolescentes esperam dos pais? Isso. Esse suporte emocional, entendeu? Esse suporte de garantia de vida, de respeitabilidade, de credibilidade, entendeu? É isso que eles precisam. Muito mais do que viagens para a Europa. Eu tive alunos que passavam férias. Uma mãe mesmo uma vez me disse, a minha filha é diferenciada. Eu falei, e é? Por quê? Porque aqui nessa escola nenhuma, já numa outra escola tipo a né? Nenhuma colega dela foi para o show de Dustin Bieber no Canadá.
Eu nunca esqueci isso. Sério? Sério. A filha era diferenciada porque foi para o show de Justin Bieber no Canadá. Toda vez que eu vejo essa loucura que é a vida desse rapaz, porque é totalmente desequilibrado, né? Eu fico pensando nela, fico pensando na menina. Então, assim, muitas famílias também não evoluem com os filhos. Você tem que evoluir com seus filhos. Mas, professora, imagine chegar numa sala de aula ali com 50 alunos e tem ali... E saber quem é quem, cada um. Não só saber quem é quem, porque, veja, a metodologia de ensino é do professor expondo o conteúdo, né? Falando sobre o conteúdo, expondo através de um slide, escrevendo no quadro, em resumo, né? Só que ele tem aquele aluno, primeiro, já tem uma separação ali entre, vou ser bem cru, bem raso, entre humanas e exatas, certo? Já tem uma separação. E aí tem aquele aluno que aprende ouvindo, aquele aluno que aprende escrevendo, aquele aluno que aprende fazendo, aquele aluno que aprende vendo, aquele aluno que aprende desenhando. Primeiro dia de uma sala de aula. Existe alguma forma de, naquele mesmo momento, naqueles 50 minutos que o professor está lá na sala de aula, ele, de fato, conseguir atingir o máximo do nível de aprendizagem e compreensão daqueles alunos, mesmo eles sendo tão diferentes? É só ele inverter o processo. Ao invés de ele falar nas primeiras 5 aulas, ele escute. É só inverter. Aí ele é empurrado e massacrado pela base nacional. Sim, mas né? aí veja. Pela olha, necessidade de dar aquele conteúdo. Do Enem. A minha neta disse assim a mim, eu falei, daqui a pouco você vai estar no ensino médio, ela está no sétimo ano, daqui a pouco você vai estar no ensino médio, vai fazer o Enem, ela olhou para mim e disse assim, vó, você sabia que as 30 principais profissões, as 12 principais profissões até 2030 que vão nascer? Você sabia que eu posso não precisar de maneira nenhuma de um curso universitário? Falei, bacana. É? Ou não? Sensacional. Não é? Sensacional. Eu posso não precisar, vó. Por isso que o ensino superior está passando por essa crise absurda. Exatamente. 40% de evasão. Você pega, por exemplo, uma adolescente como a Antônia, ela vai fazer 13 anos. Ela já passou pela fase da Hello Kitty, a fase da galinha pintadinha, a fase de papapá. Aí chegou aos 11 anos na fase do mangá. Aí a minha filha falou, mãe, esse negócio... Eu nunca li um mangá. Aí eu fui ler para entender, né? Falei, não, é tranquilo. Tem coisas que são mais violentas, mas é tranquilo, né? Aí eu falei, deixa ela ler. Porque se ela ler bula de remédio, ela vai se acostumar a ler. E ler é um hábito. Ler não é, a pessoa não nasce assim, a coisa que eu mais amo na vida é ler. Não. Construção de repertório. É uma construção de repertório, exatamente. Agora ela está lendo, sabe o quê? O Menino do Pijama Listrado. Sério? Sério. Ai, meu Deus. Está lendo o Menino do Pijama Listrado. Ele pediu para eu comprar 100 Anos de Solidão, eu já comprei. Né? E tinha lido também a biografia de Leopoldina, da Imperatriz, que é uma mulher espetacular. E agora ela disse, vó, eu acho que eu vou aprender alemão. Falei, bacana. Vai fazer 13 anos. Aí o professor vai para a sala de aula, entendeu? E fica... ela falou para mim assim, ela gosta muito de história, né? Quem puxa o seu não degenera. Aí ela falou assim, vó, às vezes a minha professora de história diz algumas coisas que eu gostaria tanto de aprofundar, mas ninguém na sala se interessa. Mas ninguém na sala se interessa por quê? O universo de um adolescente é um universo que precisa ser ocupado 24 horas por dia. Você não pode deixar um adolescente solto hora nenhuma. É para controlar o tempo inteiro? Não, absolutamente. Mas é para você oferecer a ele todas as condições. Porque a adolescência é a fase mais importante da vida. Um professor precisa saber escutar os alunos, elaborar um diagnóstico. E, a partir daí, ele cria o plano de curso dele. O que é que a maioria das escolas fazem? Jornada pedagógica. Adoro. Participo de 500 mil. Me convidam para tudo que é lado, para jornada pedagógica. Nem começou as aulas ainda e o cara já fez um planejamento. Você não sabe nem qual é o aluno que você vai ter. E já fez um planejamento. Escute o adolescente. Faça uma roda de conversa.
Deixa ele falar. Põe um adolescente numa roda de conversa para você ver se ele não vai dizer. O governo federal agora criou um programa chamado A Escuta das Adolescências. Nós fizemos a primeira rodada agora. Mais de 2,5 milhões de adolescentes foram ouvidos nesse país. Para que eles digam o que é que eles querem, o que é que eles estão pensando. O pai está preocupado com o Enem. Está preocupado com o futuro. Mas é por isso que o pai não está conectado com o filho. Então, e aí gera todos esses problemas, esses desafios da sociedade hoje. Quantas vezes, Bruno, eu chamei aí um o pai... guri se sente sozinho. Então, quantas vezes eu chamei um pai e falei assim, tem um episódio no São Luís que é um clássico. Tinha um professor de geografia, e o professor de geografia no sexto ano é a turma mais perigosa da escola. É a turma mais perigosa da escola. Por quê? Todas as meninas já são moça feita. Olha aí, Antônia. Tem uma maturidade, assim, que me surpreende, um vocabulário que me surpreende. E os meninos ainda querem brincar de bola de gude. Também, né? Ainda avançando. Aí a sala mais interessante da escola é o sexto ano. Aí o que aconteceu? O professor de geografia entra na sala e diz assim, eu tenho fobia de rato. Se eu ver um rato, eu desmaio. Adivinha o que eles fizeram? Compraram 2 hamsters com cara de rato. E levaram para dentro da sala. E soltaram os hamsters na sala. E o professor desmaiou, e a gente teve que chamar o SAMU, entendeu? Teve de tudo. Entendeu? E como é que um adulto pode desafiar um adolescente? É o erro mais grave que um adulto pode fazer, desafiar um adolescente. Sabe por quê? Porque ele está numa fase em que não existem medos, não existem preocupações. A vida ainda vai durar muito tempo. E é por isso que a adolescência só tem 6 anos, porque os adultos não suportariam nem mais 1 minuto, entendeu? Então, assim, o espaço de universo, por exemplo, do ensino fundamental, anos finais, e o ensino médio, é um espaço de formação do ser humano. Você está formando gente. Ali vão estar todos os valores, ali vão estar todas as estruturas éticas, ali vai estar tudo que você precisa para construir uma pessoa. Aí é uma fase em que os adultos entendem que estão sendo invadidos por seres extraterrenos. A minha filha, quando a Antônia começou a desenvolver, minha filha chamou e disse assim, mãe, eu tenho impressão que passou um disco voador aqui, levou a Antônia e deixou essa menina. É mais ou menos isso. E eu falei para ela, não, é a mesma menina, e nem se atreva a dizer isso, porque ela vai se sentir, né? Então, eu existia quando era criança. Toda criança é tratada pela família como o bilhozinho, é o amorzinho de papai, e não sei o quê, e leva para um lugar e falou, virou adolescente? Parece que vira gente. Mas é porque a velocidade é muito rápida e não acompanha. Não, mas é de uma velocidade de uma semana para outra, porque a vida é rápida. Mas acho que a velocidade é aceitação. Você precisa estar preparado. Olha, entrar numa sala de aula, você precisa estar preparado. Quando você entra numa sala de aula, você é a luz daquele lugar. E não é porque o professor é mais importante que o aluno, é porque eles reconhecem em você a luz. Quando você decepciona um adolescente, você abre um fosso gigantesco na relação. Quebra um vínculo de confiança. Há nada mais triste do que um adolescente que rompe o vínculo de confiança com os pais? É muito triste. É muito triste. E a gente vê, por exemplo, que a violência doméstica é uma coisa que campeia, porque as pessoas imaginam que violência é só bater. Também é bater. E é inaceitável. É inaceitável. Todas as vezes que um adulto agride fisicamente uma criança ou um adolescente, está mostrando para ele que ele é incompetente para resolver de outra forma. É porque os adolescentes não verbalizam. Eles não têm maturidade suficiente para verbalizar, né? Mas é inaceitável. Mas a violência psicológica que é exercida contra os adolescentes é prenda esse cabelo, seu cabelo é feio. Você não tem jeito, né? Ou então eu só tenho para deixar para você a educação. Isso é um crime de lesa majestade. Um pai não pode dizer para um filho que só tem, a única coisa que tem para deixar para ele é a educação. E todos os valores, e toda a história, e tudo que lhe trouxe até ali, toda a sua antecedência, a sua ancestralidade. Quem é que vai passar isso? São os pais. E detalhe, os pais criam os filhos com os valores dos avós.
Os valores são os dos avós. Você cria seus filhos com os valores que você aprendeu com quem? Com seu pai. Então, aí você tem uma distância de geração gigantesca. Você precisa atualizar esses valores, senão você não vai conseguir. Atualize. Né? Tem que se atualizar. Meu Deus do céu. Professora, e aí quando a gente coloca tecnologia nesse bolo? Sem fazer nada, mas adoro. Por exemplo, vamos lá. Poxa, o aluno chega na sala de aula e ele já viu o que o professor está falando ali. De uma outra forma, num vídeo, numa videoaula, no YouTube, num podcast, etc. Na sua plataforma. Com certeza. No Explicaê. Né? E aí, como? Né? Você falou aí agora deu um book, eu não sei se foi no backstage ou no episódio já, o negócio lá da Secretaria do Rio. Do celular. Do celular. Proibição do celular em sala de aula. Concordamos que isso é fruto de uma incompetência de não saber lidar com o novo mundo. Mas como se comportar de fato? Né? E aí eu queria fazer uma provocação em cima de todas as metodologias de escola híbrida, sala de aula invertida, metodologias ativas, essa mudança do papel do professor, não uma mudança, mas essa adaptação do papel do professor, não ser simplesmente um conteudista, mas transformar a educação como o papel dele enquanto mentor e direcionar que caminho esse aluno vai seguir, etc. E aí, como é que a gente bota isso tudo dentro desse caldeirão, desse papo que a gente está tendo? Olha, uma vez eu estava no Shopping Rio, no Shopping Jardins, e aí uma pessoa começou, professora. Aí quando chama assim 3 vezes, eu olho para trás, né? Porque às vezes não sou eu. Aí eu olhei, era um aluno, disse, estava louco para encontrar com a senhora, mas não sabia como lhe localizar. Eu sou professor de física, sou professor do Estado, e eu estou com um problema sério. Eu disse, qual é o problema? Não, porque os alunos querem usar o celular em sala de aula. Aí eu falei, pede para eles procurar no celular, por exemplo, a biografia de Isaac Newton. Se eles entenderem Isaac Newton, eles vão entender sua física, assim, tranquilo. Entendeu? Tem que... uma das coisas que eu sempre reclamo das escolas, né? A minha neta estuda numa escola privada e eu sempre reclamo muito. Falei, cara, você tem uma televisão em sala de aula e você pega e faz uma prova, uma avaliação, e você bota uma foto. Esse é um clássico. Uma duna. Uma foto em preto e branco de uma duna. O que é que você vê? Nada. Sim. É uma parte branca e outra parte preta. É só isso que você vê. Perfeito. Falei, cara, você tem uma televisão. Pegue e selecione as imagens e fala assim, gente, agora a gente vai responder essa questão da duna. Tá aí a imagem, bora. Ou então, vai para o celular. Uma coisa você precisa ter a certeza de que o que você está fazendo não precisa de sanção. O que você faz? Se você faz bacana e legal, você não precisa de sanção. Porque os alunos vão colar. Colar o quê? Como é mesmo isso que você está falando? De cola? Que isso? Vamos fazer a prova todo mundo colando? Vamos fazer uma avaliação. As pessoas imaginam que isso não é possível. E eu posso dizer que a minha experiência mostrou que sim. A minha experiência mostrou que sim. Quem quer fazer a prova comigo? Professora, eu quero. Senta aqui, vamos fazer a prova nós dois juntos. Mas aí não avalia. Sim, e o que é avaliar? É dar uma nota. Qual é a diferença de 10 para 13? Entendeu? Mas o ensino precisa ser... As pessoas criaram concepções mas os pais exigem que seja dessa forma. Bacana, vamos fazer então uma coisa que sirva aos pais e sirvam às crianças, certo? Vamos entrar aí no meio termo para a gente poder chegar, mas o que se precisa entender é que a escola não é dos pais. A escola é dos adolescentes, a escola é das crianças. Mas agora tem uma coisa, não se faz educação sem disciplina. Disciplina não tem nada a ver com sanção. Disciplina tem a ver com organização, com planejamento. Você confunde disciplina com sanção.
para disciplinar. Dei uma suspensão de 3 dias. Eu digo, meu Deus do céu. O menino deve estar dizendo assim, tá, bestinha, vou ficar 3 dias em casa. Vai tomar um carão do pai e vai passar e pronto. Qual foi o resultado disso? Senta, conversa, mostra para ele que o caminho é diferenciado, que não é por aí. Entendeu? Ó, isso não vai dar certo. Sabe qual é a grande lição de qualquer pessoa que cria pessoas? Até para você criar gatinho, você tem que ter... Eu sou gateira e crio meus gatos assim, dentro desse princípio. Eles precisam saber fazer boas escolhas. Quem sabe fazer boas escolhas passa no Enem. Quem sabe fazer boas escolhas se forma, vira um profissional economicamente potente. Precisa ensinar a fazer boas escolhas. Ensinou a fazer boas escolhas, acabou. E tudo com muita disciplina. Eu conto essa história. Meu filho é arquiteto, e aí o curso era noturno, né? Uhum. E aí um dia ele chegou em casa, eu estava de costa na bancada do computador, né? Ele chegou e falou assim, ele já na universidade, já assim, acho que tinha 18 anos, ele entrou com 18. Ele falou assim, mãe, o pessoal lá da faculdade, foi quando ele estava concluindo o primeiro ano, o pessoal da faculdade alugou uma van e vai passar o carnaval em Porto Seguro. Eu nem olhei para ele, ele falou, mas eu já disse que não vou, porque você não deixa. Códigos. Não há a menor possibilidade de acontecer. Não havia a menor possibilidade de eu permitir que um filho se largasse para Porto Seguro numa van, entendeu? Por tudo, por todo de segurança, de cuidados e tudo mais. Entendeu? Aí, às vezes eu conto essa história, as pessoas dizem, mas você impediu o seu filho de ir. Não. Ele já sabia a escolha dele. Ele já sabia qual era a escolha. Tanto a minha quanto a dele. Então, assim, as pessoas estão muito preocupadas em conteúdos. Uhum. Vou contar essa história para vocês. A Microsoft convidou um grupo de secretários para apresentar a inteligência artificial deles, né? Eu tinha ouvido falar e tal, assim, mas nunca tinha me aprofundado. Quando eu vi aquilo, eu entrei em choque. Me deu vontade de ligar para Mariana, minha filha. Mariana, tira a Antônia da escola, que a escola vai atrasar a Antônia. Gente, aquilo... Olha, é uma coisa de louco aquilo ali, Bruno. Bruno, ela perguntou assim, eu fiquei tão estarrecida e tão arregalada, eu estava sentada na primeira fila, que ela falou assim, tem algum historiador aqui? Eu falei, eu. Aí ela, então peça aí um tema e como é que a senhora quer uma aula? Aí eu falei, vou caprichar. Olha, eu quero uma aula alinhada aos objetivos e à organização da BNCC, com os objetivos alinhados, quero conteúdo, quero mapas, quero referencial bibliográfico e quero avaliação. Aí li o tema, eu falei, tá, a invasão nazista à União Soviética. 30 segundos. 30 segundos. Caiu a aula. Isso que vocês fazem, né? Essa plataforma que permite ao aluno ter acesso a uma quantidade enorme de conhecimentos. Olhe, veja, em 1736, Diderot e D'Alembert publicaram a enciclopédia. Depois da publicação da enciclopédia, 3 grandes revoluções aconteceram. A Revolução Americana, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que acontece até hoje, veja. Por que a enciclopédia tem essa responsabilidade? Porque o conhecimento ficou fácil. Se você quisesse saber sobre borboleta, você tinha que ter um livro de borboleta, cara. Como é que a pessoa tinha um livro de borboleta? Não, quero conhecer Aristóteles. Aí tinha que ter um livro sobre Aristóteles. Com a enciclopédia, não. Você ia lá, Aristóteles, verbete, filósofo, grego, papapá, pensava assim, assado, assado. Borboleta, ppp, papapá. Não é assim? Então, 3 revoluções aconteceram a partir daí. A internet é a enciclopédia. Ela é a promotora da revolução. A inteligência artificial, o homem precisa começar... Ficou tão assustado que começou a recuar, né? A gente está vendo aí que há um recuo, né, bastante significativo. Por quê? Porque a gente vai precisar se acostumar com aquilo. Eu acho importante também
A velocidade na medida que a sociedade consegue absorver e se transformar. Consegue, exatamente. Porque senão dá tilt. Você tem que ter escala. Senão Se dá tilt. não tiver escala, você enlouquece. Né? Então, como é que você vai hoje? Achei tão interessante ontem. A gente tem um programa lá em Socorro chamado Ileiuê. Esse programa ganhou o Inovare. Ganhou o Inovare, que é o maior prêmio de direitos humanos da América Latina. Eu sou uma vencedora do Inovare, né? Junto com o Ministério Público, e o programa também é feito pela Secretaria Municipal de Aracaju e de São Cristóvão. Mas é um programa que a gente desenvolve. Aí ontem, nós fizemos um lançamento a semana passada e tal, junto com o Ministério Público e tal, blá, blá, blá. Aí ontem o meu assessor de comunicação me mandou: professora, veja essa música aí. Aí a música sobre o Ileiuê. A palavra Ileiuê é escola em Iorubá. Escola. Que é um programa de fortalecimento do respeito à diversidade. É um programa para fortalecimento do respeito à diversidade. Nós concorremos com 23 mil programas no Brasil inteiro. E aí, eu achei a música bacana. Aí eu falei: de quem é a música? Aí ele falou: não, é da inteligência artificial. É linda a música, está aqui no meu celular. Ele botou os temas, a inteligência artificial foi lá e fez a música. Então, os pais que estão aí agora, eles vão cair de testa diante dessa possibilidade dos filhos terem acesso à inteligência artificial. Aí começa, então. Então, não pode usar celular, não pode não sei o quê. Não pode. É irreversível. É irreversível. Veja, essa geração, ela não tem uma separação cognitiva do que é analógico e digital. Ela não tem uma separação cognitiva do que é on e off. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Ela conecta e desconecta, ela passeia em qualquer plataforma. Elas não viveram o anterior. Exatamente. Né? Quem viveu e tem o muita telefone... gente que não entende isso Antônia ainda. fala assim: vó, aquele telefone que disca assim é muito engraçado. Eu falei: Antônia, aquilo ali era uma evolução. E telefone com botão. Com botão, pois é. É pior ainda, porque é bem recente. Né? É o telefone com botão. E aí, as telas, etc. Veja, fisiologicamente, a nossa natureza vai se adaptar a isso. Olha, né? Nosso cérebro vai se adaptar a isso. Não é, meu Deus, as telas, esse debate. Mas veja, a gurizada tá nascendo adaptada com a visão, com a retina, com as telas. Em 2012... Entende? E aí fica esse embate, meu Deus. Bruno, em 2012, eu participei de um evento na USP com Gil Giardelli. Gil Giardelli é um pensador da educação brasileira, um cara bacana, professor da USP, trabalha em várias universidades internacionais e tudo. E aí ele disse uma coisa que eu fiz a mesma relação. Ó, em 2012, a Antônia tinha 1 ano. Agora, quando eu vi inteligência artificial, eu falei: vou sair e vou dizer: Mariana, vamos tirar a Antônia da escola. A escola vai atrasar a Antônia. E aí, para que a Antônia ir para a universidade? Então, passar 4 anos. Os 4 anos que ela vai passar lá, quando ela sair, veja, já outra coisa. Aí, Gil Giardelli disse uma coisa que eu fiquei assim, foi outro soco na boca do estômago. Ele disse assim: vocês precisam se preparar para entender que vocês vão alfabetizar uma criança que entende que uma revista é um tablet com defeito. Sensacional. Diga se não é sensacional. Eu saí, meu Deus do céu, é exatamente isso. É exatamente isso. Aí eu vejo, por exemplo, né, crianças que são acostumadas com a tela, pegar o dedo e tentar mover as figuras de um livro. Sensacional. É assustador, é. Às vezes eu digo assim: meu Deus, será que o que eu estou dizendo vai ser entendido? Estou dizendo para quem vai ser entendido, sabe, Ricardo? Mas assim, precisa ser dito. As pessoas precisam ser chacoalhadas. Acorda, você tem um adolescente em casa. É um privilégio. É um privilégio. Porque o adolescente, ele tem uma compreensão de adulto física, mas ele não tem desenvolvido todas as potencialidades. Então, você tem um adulto que você precisa desenvolver. Olha que espetáculo. Um adulto que você tem que dizer assim, ó... E se fosse colaborativo, seria extremamente rico, né? Fumar maconha não pode, porque fumar maconha não presta. Porque... Às vezes eu fico pensando, eu nunca fiz essa experiência. Mas, assim,
É para quem que eu estou dizendo isso? Ensine a fazer boas escolhas. A dizer assim, ó, se eu caminhar se eu pegar esse caminho aqui, eu posso me deparar com isso. Eu não sei se eu sou um dependente químico até virar um dependente químico. Ninguém sabe. Ninguém nasce na testa. Dependente químico. Ninguém nasce. Não sai assim, ó. Ninguém nasce com bula, né? Então, seu filho, infelizmente, vai ser um dependente químico. Não existe isso. Você só sabe que é um dependente químico quando você entra na dependência química. Então, talvez, se você experimenta, você acaba startando o gatilho. Startando o gatilho. Que você não startaria se você não experimentasse. Então, você tem que saber fazer essa escolha. Você tem que saber fazer essa escolha, né? Então, ensinar uma criança e um adolescente a fazer boas escolhas. Olha, quando o Gabriel tinha 6 anos de idade, a minha secretária abriu uma lata de leite moça e deixou metade da lata na geladeira. E fechou com a própria tampa, né? Então, ficou perigoso. Ele pegou a lata e passou o dedo para pegar o leite moço e cortou o dedo, né? Quando eu cheguei em casa, ele falou: mãe, você sempre me disse que Deus está presente em todos os lugares e em todas as horas. Onde é que ele estava nessa hora que não viu que eu ia fazer isso? Será que ele estava no banheiro? Entendeu? Ele não calculou a escolha dele. Ele não calculou a escolha dele. E os adultos têm a obrigação de ensinar. Qual foi a sua resposta? Aí eu falei para ele: Deus estava prestando atenção a você. Você foi que não prestou atenção a ele. Porque é verdade, né? Está sempre ali para proteger, está sempre ali. A gente precisa ensinar Nossa Senhora, isso, né? Ricardinho Sá. Esse negócio é ad eterno? Professora, estamos aqui 1h15 conversando. Que delícia! Estamos aqui 1h15 conversando. Turma, estamos gravando esse episódio no Dia dos Namorados. Então, uma quarta-feira, praticamente de São João. Na colina do Santo Antônio, com a missa rodando aí. Estamos aqui às 19h58. Antes de fazer minha última pergunta, eu quero pedir desculpa a Cris, minha digníssima, porque meu celular está no modo avião, Cris. Isso aí, Gabi, eu peço que você faça um corte, certo? Que, antes de mais nada, feliz Dia dos Namorados. Eu te amo, mas me desculpe. Mas eu não posso interromper e limitar esse episódio, porque nós estamos prestando uma... Como eu posso dizer? Nós estamos dando um presente para a sociedade. Obrigada. Queria fazer uma última pergunta, querida professora. Diante disso tudo que a gente conversou e que você expôs, na minha humilde opinião, o maior desafio quando a gente fala de diversidade na educação é como incluir nesse processo as pessoas com, e aí me corrija no termo, com desafios cognitivos. Certo. Né? Como, principalmente, aí eu sou um pouco ousado em afirmar que pouquíssimas pessoas sabem como ensinar a essas crianças, a esses jovens. Sim. Como incluir esses jovens que têm desafios cognitivos em níveis e esferas completamente diferentes, né? E como desenvolver a capacidade desses propagadores, dos professores, dos propagadores da educação, dos facilitadores, etc. O que é que está acontecendo? Tem que formar. A gente vê esses índices aumentando cada vez mais. Como, então, o que é que está acontecendo? Qual o grande debate assim, dentro da educação? Eu sempre procuro... A gente que trabalha nas ciências humanas, a gente trabalha muito numa base filosófica de pensar no como. Como Sim, fazer. Perfeito. Né? Porque eu digo assim, olha... Todo mundo já sabe o que Vygotsky disse, todo mundo já sabe o que Paulo Freire disse, todo mundo já sabe o que Gil de Ardelli disse, e todos os pensadores, todos os pensadores da educação disseram. A questão agora, que é urgente para a educação, é saber como é que faz. Como é que faz? Pergunta agora não é científica, é filosófica, né? Científica a gente iria, por que isso está acontecendo? Não tem porquê. Provavelmente
uma evolução da genética humana. Os homens evoluíram o tempo inteiro. As pessoas não entendem e perguntam assim, o que é que causa o autismo? A evolução do homem. Nós não evoluímos lá do homem de Neandertal para isso que nós somos agora? Nós não fomos evoluindo? O Charles Darwin, quando criou a teoria da evolução, ele mostrou que vai haver uma adaptação sempre. Sempre os homens vão se adaptar. Né? Os homens não, os seres vivos sempre vão se adaptar. Né? E essa é uma fase em que, provavelmente, nós estamos diante de um novo tipo humano. Quem é um TEA? Um TEA é um ser humano desprovido de qualquer compromisso com o que o homem valoriza tanto, que são as relações sociais. Ele não está nem aí para isso. Ele faz exatamente o que ele quer. Pode desenvolver altíssimas habilidades. Tem TEAs que têm ouvido absoluto, que é uma habilidade raríssima e fantástica. Tem TEAs que pintam divinamente. Todas as pessoas aprendem. Todas as pessoas aprendem. Então, podem não aprender do jeito que eu aprendi ou do jeito que eu quero que ele aprenda. Ou acha que ele vai que aprender. ele vai aprender. Né? Então, você está a educação está diante de um grande desafio. Como é que nós vamos fazer essa convivência entre os neurotípicos, aqueles que a gente considera normais, e os neurodivergentes? Como é que nós vamos fazer essa relação acontecer dentro de uma sala de aula? É muito desafiador. Então, para mim, princípio básico, formar professor. Tem que formar. O professor tem que saber, ele tem que entender. Não adianta botar apoio, não adianta... São pessoas complementares. Porque tem o terapeuta, tem não sei o quê, tem o atendente terapeuta. Quem está na regência da sala tem que ter domínio daquilo, sim. Tem que dominar. E o que está acontecendo? Se criou uma infraestrutura de suporte, mas, na verdade, a gente ainda não avançou na formação do professor. E mais ainda, de um material que possa permitir a aprendizagem das questões que a gente chama de pré-acadêmicas, né? Que são... Toda criança aprende. Toda criança, você diz assim, vai sentar no sofá. E ela sabe o que é sentar no sofá. Um TEA, você diz, vai sentar no sofá e ele continua em pé. Não é porque ele é teimoso, não. É porque ele não consegue, né? Ele não consegue atender a um comando. O comando é o dele. Ele não consegue atender o comando. E como estimular esse comando? Então, não é assim. Você tem que criar as condições para que ele, a partir do comando dele, entenda o seu comando. Perfeito. Tá? Não é o seu comando, não tem... às vezes as pessoas pensam assim, tem que estimular. Não, autismo não é uma doença, nenhuma deficiência. É um espectro. Isso significa dizer o quê? Que as reações serão as mais diversas possíveis e imagináveis. E que é uma condição. É uma condição. Ou seja, ela não vai se alterar, você não vai melhorar algumas coisas das relações sociais, vai. Pode tornar a pessoa... Eu tenho um autista aqui, que é pós-doc em física, professor da UFRJ e tudo mais. O cara é fera e ele é autista. Você está numa palestra com ele e, de repente, ele começa com comportamentos que são característicos, estereotipados. Começa a fazer assim... Né? Às vezes o autismo vem combinado com a síndrome de Tourette. Então você tem assim, porque o autismo pode vir combinado com uma série de coisas, né? Com TDAH, com TOD, com síndrome de Tourette, com várias outras manifestações, né, não típicas. Então, precisa preparar. As escolas precisam estar preparadas. E o volume é tão grande, só para você ter ideia, de 2023 para 2024, a matrícula no Núcleo de Atendimento Educacional Especializado, lá da Secretaria de Nossa Senhora do Socorro, que foi o núcleo que a gente criou para fazer um atendimento mais direto, cresceu 30% em um ano. 30%. 30%. Então, assim, não vai melhorar. Não é assim, porque pode ser que a ciência... Não vai. Não vai. É um novo tipo humano. É um novo ser humano. É um ser humano diferenciado, com outras perspectivas,
com outras. Aí, o que é que a gente precisa fazer? Aí vem o desespero dos pais. Aí vem a síndrome do luto do filho sadio, que é uma coisa dificílima de vencer. Né? Porque quando a pessoa pare uma criança, um autista nasce perfeitamente normal e tudo, até os 6 meses de idade. Hoje, cada vez mais cedo, a gente consegue fazer o diagnóstico. Antigamente, o diagnóstico só saía com 3, 4 anos. Hoje em dia, aos 6 meses, já dá para diagnosticar. Já dá para fazer o diagnóstico. Então, assim, fazer as tratativas imediatas, colocar nas terapias subsidiárias, que isso é PO, psicólogo, fisioterapeuta, quando tem dificuldades, né, motoras, psicopedagogo, entendeu? Para ajudar um TEA na condição dele. Nunca para transformar ele. Nunca. Que louco a quantidade de gente que eu vejo falando sobre tratamento. Não existe tratamento. Isso. Não existe tratamento. Você dá o suporte necessário para que ele se desenvolva naquela condição. Naquela condição, né? Me deparei com o TEA há 2 meses atrás com superdotação para numeramento. 6 anos de idade. Mal fala. Eu falei para o pai, me mostre como é que funciona. O pai pegou, baixou no celular uma expressão numérica, copiou no papel e disse, filho, resolva. E ele resolveu. 6 anos de idade. Ele é um TEA com superdotação. Tem TEAs com altas habilidades. Os TEAs com superdotação, eles já nascem com aquela condição. Os TEAs com altas habilidades, eu não sei se vocês viram uma matéria que passou, acho que foi, não lembro se foi no Fantástico ou na Globo News, de uma criança, de um adolescente TEA, de 12 anos de idade, não verbal, que era louco pelo Coldplay. Apaixonado pelo Coldplay. Passava o dia inteiro escutando o Coldplay. O Coldplay veio para São Paulo, né? O Chris, que é o vocalista do Coldplay, é um ser humano exponencial, espetacular. Uma pessoa com um entendimento de mundo muito bacana. Não à toa, né? Não à toa. Muito bacana. Um entendimento de mundo muito bacana. E aí, os pais conseguiram, através de um amigo, moram no interior de São Paulo, conseguiram, através de um amigo, o ingresso para o show e conseguiram que ele fosse recebido por Cris. O produtor contou a Cris que tinha esse menino, que era autista, tinha 12 anos, tal. Cris recebeu. Ele passou 2 horas falando com Cris em inglês. Eita, meu Deus do céu, me arrepiei tudo aqui. Nunca falou. Passou 2 horas falando com Cris em inglês. Meu Deus do céu. É isso. Às vezes a gente parece pequeno e que eles são gigantes, porque são realmente. Ricardinho Sá, meu amigo. Antes de mais nada, eu não sei onde é que o foguete vai chegar, bicho. Que incrível. Agora, essa história de foguete não dá ré. É tão interessante, porque... Não, foguete dá ré, né? Dá ré. Nosso que não no tem céu ré. É que não tem. Sem ré. Eu achei genial. É genial. É bom pensar que uma pessoa jovem, que jovens como vocês são muito jovens ainda, que estão assim, né, numa fase tão bacana da vida, criando os filhos, né? Ricardo, Não. Não me bota nesse negócio ainda não. Ricardo, você é um homem de gatos? Eu gosto. Então, o meu filho disse que não vai ter filhos, só gatos. E aí, mas é bacana ver essa preocupação em oferecer condições para que o outro estude melhor, saia da desigualdade. Você imagine para um adolescente que tem pouquíssimas condições de alcançar determinados patamares de material, né, de recurso mesmo, ter a oportunidade, por exemplo, eu sei o quanto é importante para um aluno que vai fazer vestibular, porque fazer vestibular era uma coisa, tem 2 coisas na vida que eu considero que a pessoa só devia fazer aos 72 anos de idade. Uma era vestibular. Sim. É a coisa mais difícil do mundo, fazer vestibular.
Então, ninguém pensa. Às vezes os pais dizem assim, você tem que fazer porque é dificílimo. Eu sofri uma barbaridade para fazer vestibular. Primeiro que eu sou normalista. Então, eu não estudava química, não estudava física, não estudava matemática. E ainda tinha um estágio no ano que eu terminei, né? E aí, eu fiz vestibular aos 17 anos, então era uma loucura para mim. Era fazer vestibular aos 72 e ler as obras completas de Machado de Assis. Ninguém entende Machado de Assis antes de chegar aos 72. É o máximo. Na minha época do vestibular foi vestibular seriado. Sim, PSS. E aí, no meu primeiro ano, quando era primeiro ano, minha mãe me deu o dinheiro da inscrição do vestibular. E eu não me inscrevi, Certo. né? E eu comprei de camisa, Sim, certo? Para sim. vender na escola. Importante. Um comerciante, estamos diante de alguém que não precisava ter ido para a universidade. A gente tinha um canal no Mirk e tal, e a gente fez foi a minha parte da vaquinha pra gente fazer, a galera do canal do Mirk fazer a camisa, né? Sim. Pra vender na escola, o canal do colégio. Colégio. No Mirk. E aí mesmo, quando minha mãe descobriu, ela ficou puta, não sei o que, Sorte foi que eu tava com uma tia minha no carro. Aí ela fez, Corrinho, o nome da minha mãe. Você perguntou se ele quer fazer o vestibular? Aí minha mãe, plim. Né? Aí ela perguntou, eu falei, mãe, eu vou fazer, mas eu não quero fazer publicidade, a concorrência é 1 para 1. E não tem na UFES, só tem na UNIT. Pronto, então você não Sussa. tinha nem trabalho. E o que eu acho interessante, muitos pais, quando me procuravam, quando eu dirigia escola, ou era assessora pedagógica, diziam assim, e não vai dar para nada. Olha, não está vendo a irmã, já está na faculdade, o irmão é estudioso, geralmente é o filho do meio, né? O filho do meio é terrível. É condenado ao fracasso, porque os pais imprensam ele. Né? Dá mais a prioridade sempre do mais velho, o mais novo, todos os cuidados, e o do meio ali no meio, sem saber o que vai fazer. Aí eu dizia assim, pense numa coisa que ele gosta. Me lembro que eu tive um aluno, filho de um político famoso, que queria jogar futebol. E o pai, de jeito nenhum, o pai advogado, político, tinha sido deputado, não sei o quê, de jeito nenhum. E a mãe toda chorava todo dia, porque todo dia era uma briga em casa. Eram só 2 irmãos. Era uma briga em casa e tal. Aí um dia eu disse, rapaz, eu vou chamar o pai de fulano aqui. Aí chamei. Aí eu falei assim para ele, por que você não deixa ele jogar futebol? Porque futebol não dá futuro, não sei o quê, papapá. Depende, pô. Pelé fez uma fortuna com futebol, então não é possível que você não reconheça isso. Aí eu disse a ele, olha, ele estava inscrito na peneira do Vasco. E ele não queria pagar a passagem para o menino ir à peneira do Vasco. E não queria que os avós também pagassem. Aí eu disse assim, olha, se ele for e passar, ele vai ter um futuro. Porque passar na peneira de um time grande significa que ele tem uma condição. Então, deixa ele experimentar, né? E se ele não passar? Morreu a história. O cara hoje é advogado. Entendeu? Sensacional, bicho. Não tem porquê. Não tem porquê. Muito bom. Fantástico. Entendeu? Assim, fantástico. Você precisa perguntar primeiro o que é que a pessoa quer fazer da vida dela. Porque é a vida dela. Essa ideia de que os adolescentes não sabem o que fazem da vida, isso é um erro. Uma criança sabe o que quer. Uma criança, um bebê, chora para a mãe tirar do berço. Olha que bicho esperto. Né? Um poço de sabedoria. Porque não sabe falar, né? Então, chora para não falar. É tão... E esse episódio está sendo bem especial para mim, professora, porque realmente trabalhar com educação transformou minha vida. Sou publicitário de formação. E aí, na época que a gente criou o Explica aí, ali em 2015, até 2018 eu vivi uma vida dupla, né? A gente tentando desenvolver o Explica aí e eu trabalhando ainda na minha agência. E meu pai sempre foi um cara muito conectado com a educação, só com a educação profissionalizante. Certo. Né? Ele fundou um instituto que capacitava as pessoas ali do litoral norte da Bahia, curso de camareira, curso de inglês, bacana. curso de garçom, para que as próprias pessoas da comunidade fossem contratadas pelos resorts ali. Né? E aí meu pai faleceu em agosto de 2017. E aí aquele momento que eu fiquei... louco, né? E aí quando foi em janeiro de 2018,
A gente trabalhando, tava 6 meses depois, um pouquinho da morte do meu pai, a gente trabalhando, a gente recebeu um depoimento de uma aluna do Explica Aí, chamada Lívia. Estudante de escola pública, estudou a vida toda na escola pública. E ela, no 3º ano dela, assinou o Explica Aí, né? E eu só ouvia, a gente passou o ano todo ouvindo de Lívia, né? Que a Lívia mandava 2, 3 redações por semana pra gente corrigir, tirava a dúvida, 10 dúvidas por dia. E ela é usuária assídua da plataforma e ela mandou um depoimento pra gente que foi aprovada com 16 anos em medicina na Federal de Pernambuco. Olha que espetáculo. Ai, Aí é como se você ganhasse o universo. E aí tudo começou a fazer sentido, aí virei a chavinha da minha vida, enfim, isso aí é outra história para outro podcast. Por isso que esse episódio está sendo tão especial, tão rico, assim, para mim. Estamos aí há 1h35 conversando. Antes de mais nada, muito obrigado. Foguete Sem Ré tem a gente acredita, falei em nome de Ricardinho e de Gabi também, que tem um propósito muito grande, né, de compartilhar essas histórias com as pessoas, muitas vezes histórias que ficam nos ouvidos da sociedade, das pessoas aqui no estado. E o Foguete Sem Ré é uma ferramenta, talvez, para registrar essas histórias, registrar todo esse aprendizado e, principalmente, no caso desse episódio, um episódio tão rico. Obrigado demais, professora. Obrigado demais. De novo, turma. Só para vocês verem a importância e a entrega, né? Estamos numa quarta-feira, Dia dos Namorados, 8h20 da noite, gravando esse episódio para vocês. Mais uma vez, obrigado. Não sei nem como agradecer. Imagina. Obrigado demais. De estar aqui com vocês e de fazer com que... Incrível. Essa minha crença no ser humano, eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu considero que, às vezes, as pessoas dizem assim, mas você não sabe dizer não. Mas para que dizer não? Dizer sim é muito melhor. Quando a menina me ligou, professor, olha, aqui é Gabi e tal, a gente faz um podcast, sei o quê. Aí, quando eu saí hoje, hoje de manhã, tive uma manhã complicada com o evento, agora à tarde, palestra e tal, papá. Aí falei, 18 horas vou gravar um podcast. E aí, qual é o assunto? Não faço a menor ideia, mas vou gravar o podcast. Sensacional. Ricardinho, meu amigo, meu irmão. Esse aqui, acho que a gente estourou o nível de selos de episodião. Isso aí, minha amiga, a gente tem que pegar segundo por segundo, né? E fazer aí, velho, a gente vai ter que se dedicar a fazer uns 50, 100 cortes. Incrível. Bem bonitinho. Turma, Foguete Sem Ré, sou Bruno Oliveira, estou aqui em êxtase. Não sei você, que está aí do outro lado, depois de 1h40. Eu estou em êxtase. Professora Josevanda Franco, obrigado mais uma vez. É isso aí, turma. Vamos conversar mais, sempre que você quiser. Valeu, turma. Obrigado. Fui.